Fala, cara, imagina então que você tem que calcular o domínio de uma função de duas variáveis f de x e y, nesse caso, por exemplo, dada pela raiz quadrada de x mais y mais 1, tudo isso sobre x menos 1. Bom, o que a gente tem que ver nesse tipo de problema? A gente tem que ver onde é que pode dar problemas, né? Ou complicações na nossa expressão da função. Então, por exemplo, duas coisas aqui precisam chamar a atenção da gente. A primeira delas é que você tem uma raiz, né, e você tem as variáveis dentro dessa raiz. A gente sabe que uma função real ela não pode ter um número negativo dentro da raiz. Então, esse é o primeiro problema que eu preciso salientar nesse ponto. Eu preciso ter, né, necessariamente que x mais y mais 1 ele não pode ser negativo, ou seja, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, isso já restringe o conjunto de x e y que podem ser admissíveis para o domínio dessa função. Depois você tem um outro problema. Qual é ele? O problema é que você tem uma fração e um denominador onde que envolve o x, e esse denominador não pode ser zero. Se ele for zero, a fração não está definida. Então, além da condição do radical, você tem que ter necessariamente o x menos 1 diferente de zero, e, portanto, o x não pode ser 1. Então, com essas duas informações, você está pronto. Tirando esses dois pontos, a função está bem definida. Logo, a gente pode pegar e escrever quem é o domínio, que eu vou chamar de d, dessa função. E essa é a forma mais precisa e correta de escrever. Você vai escrever, bom, são todos os pontos x e y que estão no plano, né? No caso aqui, no R2, tá? A gente coloca essa barra para indicar que a gente vai botar uma restrição. Então, ela simboliza o tal que, né? Tal que, e agora eu vou colocar essas duas condições que eu descobri analisando a raiz e o denominador da fração. Então, x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Essa foi a nossa condição de número 1, né? A primeira ali. E aí você tem que ser bem preciso no que você vai dizer aqui. E você também tem que ter o x diferente de menos 1. Então, esses são os valores de x e y para os quais a função está bem definida e você conseguiu calcular o domínio dessa função de uma forma bem tranquila. Valeu? Um abraço!